A parte de Andrew. Palestra completa realizada em 15 de janeiro de 1971. Segunda-feira passada, fizemos a pergunta: onde você está hospedado? Pois essa pergunta foi feita por André, e a resposta foi dada por Jesus. E ele disse: venha e veja. Como dissemos a vocês na segunda-feira passada, esses personagens das Escrituras são estados de consciência que são personificados como pessoas, e nós confundimos o estado com a pessoa. Hoje à noite, farei o papel de André e mostrarei a vocês o que André quer dizer nas Escrituras. André está sempre fazendo o mesmo papel. Todos os personagens fazem o mesmo papel, repetidamente. André está sempre levando outros a Cristo. Para todo o sempre, esse personagem está sempre levando outros a Cristo. Então, quando ele perguntou: onde você está hospedado? E Jesus respondeu: venha e veja. Ele primeiro encontrou seu irmão Pedro e então o levou até Jesus. Quando havia 5.000 para serem alimentados, e não havia comida, André encontrou o rapaz com os 5 pães de cevada e os 2 peixes, e o levou até Jesus. Quando os gregos quiseram ver Jesus, eles foram primeiro até Filipe, mas Filipe pensou que esse era o trabalho de André. E Filipe foi até André. E André então levou os gregos até Jesus. Então ele está sempre levando outros até Jesus, o verdadeiro Jesus. Hoje à noite, eu farei o papel de André, trazendo vocês ao verdadeiro Jesus. Se, quando vocês ouvem a palavra Jesus, ou Jesus Cristo, ou a palavra Deus, ou a palavra Senhor, se de alguma forma ela transmite a vocês o sentido de algo existente fora de vocês, vocês têm o conceito errado de Deus, de Jesus Cristo, do Senhor. Eu não me importo com o que o mundo vai dizer a vocês, se de alguma forma, quando vocês ouvem a palavra, ela transmite o sentido de algo que é realmente existente fora de vocês, vocês têm o conceito errado de Jesus Cristo. Então eu vou levá-lo agora ao verdadeiro Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3. Agora falamos de Deus. Ele disse: com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Agora identificamos Deus com o homem. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Marcos 9, 2. Eu agora lhe digo que Deus é homem, e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação humana. Esse é o próprio Deus. Então eu não estou dizendo que você vai aceitar isso. Eu estou levando você ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço que vocês se examinem para ver se vocês têm esse Deus. Escolham hoje a quem vocês servirão. E o profeta respondeu. Josué respondeu: nós escolhemos o Senhor. E então o povo disse: nós escolhemos o Senhor. Josué 24, 18. Ele disse: vocês agora são testemunhas contra vocês mesmos. Agora continuem se examinando para ver se vocês estão mantendo a fé. Você diz que escolhe o Senhor. Eu estou lhe dizendo quem é o Senhor. O Senhor é sua própria imaginação humana maravilhosa. Esse é Deus. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Se você realmente o aceita, então todas as coisas devem ser possíveis para você, porque com Deus todas as coisas são possíveis, desde que você realmente sirva verdadeiramente ao único Senhor. Se o nome transmite de alguma forma um ser externo chamado Jesus Cristo, você não tem o verdadeiro Jesus Cristo. É isso que André está dizendo a todos. Ele traz todos ao Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que eles vão aceitá-lo. Pois nos é dito que a maioria deles o deixou, para nunca mais andar com ele. E ele se voltou para os poucos que permaneceram. E ele disse: você também iria? E Pedro respondeu: para quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, 68. Para quem iríamos nós? Se você realmente tem as palavras de vida eterna, então para onde iríamos? É difícil aceitar o que você nos diz.
É difícil. Agora, isso não é outro ser falando. Está tudo dentro de você. Eu o trago para a sua própria imaginação. Você poderia imaginar qualquer coisa no mundo. E todas as coisas são possíveis para Cristo, e Cristo é sua imaginação. Você quer dizer que isso é realmente verdade? Eu lhe digo, se você realmente aceitar isso como verdade, e não vacilar em sua suposição. Eu ouso assumir que sou o homem que eu quero ser, o homem que no momento da minha suposição, a razão nega, meus sentidos negam. Se eu persistir nessa suposição, ela se solidificará em fato? Bem, teste e veja. Somos informados. Examinem-se para ver se vocês estão mantendo a fé. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que, é claro, vocês não passem no teste. 2 Coríntios 13 versículo 5. Se ele está em você, então onde ele está? Se por meio dele todas as coisas são feitas, você não concordaria comigo que não há uma coisa feita neste mundo que não tenha sido imaginada primeiro? As roupas que você está vestindo tiveram que ser imaginadas antes de se tornarem a coisa que você chama agora de vestido ou terno. A cadeira na qual você está sentado, a casa que agora nos abriga, tudo já foi apenas imaginado. Agora chamamos isso de realidade, mas começou como um ato imaginário. Estou trazendo você para o único Jesus verdadeiro. Esse é o Senhor. Agora você não precisa aceitar isso. E a Escritura nos diz que a maioria se recusa a aceitar isso. Hoje, há 1 bilhão de pessoas que se dizem cristãs. E quando ouvem a palavra Jesus Cristo, pensam em algo fora de si mesmas. E para esse ser elas se voltam e adoram esse ser. Alguma coisinha na parede, uma pequena imagem. Talvez uma pequena estátua. Elas fazem todo tipo de coisa com algo fora de si mesmas. E eu estou lhe dizendo, se em algum momento, você ouvir a palavra e ela transmitir o sentido de algo externo ao seu próprio ser, você tem o Jesus errado. Você tem o Senhor errado. Esta noite, espero poder levá-lo ao verdadeiro Senhor. E esse Senhor é sua própria imaginação humana maravilhosa. O homem é todo imaginação. E Deus é homem, e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação. E esse é o próprio Deus. O corpo divino, Jesus, esse é o Senhor divino. Enterrado nesta cruz chamada forma humana. Ele é crucificado nisto. Ele se levantará nisto, não vindo de fora. Ele se levanta por dentro, quando todo o ser começa a despertar. E posso lhe dizer, é um processo de despertar. Quando ele realmente desperta dentro de você, você desperta. Não é outro. Você está realmente despertando de um sono profundo. Você não tem ideia de quão profundamente adormecido ele está. É do túmulo que o homem verdadeiramente se levanta. E o túmulo é seu próprio crânio maravilhoso. É onde Deus está enterrado. Então aqui eu trago vocês esta noite e os apresento a vocês mesmos. E esse eu é Jesus Cristo. Agora tentem esta noite. E tentem. E vejam se isso não se provará em desempenho num futuro não distante. Não há limite vinculado a isso. Agora, deixe-me dar a vocês um pensamento muito encorajador da primeira carta de João. Sabemos que tudo o que pedimos, não importa o que seja, tudo o que pedimos a Ele, será realizado. Mas quem é aquele a quem eu peço? Sabemos que não importa o que seja neste mundo que pedimos a Ele, será realizado. Você quer? O 5º capítulo, o 15º versículo da primeira carta de João. Nós sabemos. Você realmente sabe? Mas como eu peço? Bem, eu peço a Ele. Pois Ele é minha imaginação. Trago diante dos olhos da minha mente uma cena que implicaria que eu sou aquele que eu quero ser. Ou que meu amigo ou outros são como eu gostaria que fossem. Tento confiná-lo dentro da estrutura da regra de ouro. Ou seja, fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem a mim, e não sair dessa regra. Isso é algo fácil de praticar. Eu gostaria do bem que peço a eles?
Sim. Eu gostaria para mim ou pediria para eles? Traga-os diante dos olhos da sua mente e ouse assumir que o que você está vendo nos olhos da sua mente é verdade. Agora, há uma técnica definida para isso. Uma técnica simples, simples. Se eu puder compartilhar com você o que eu faço. E funciona, eu os trago para os olhos da minha mente e eu me coloco em um estado emocional. É como um ritmo peculiar. Eu inspiro e expiro e inspiro e expiro. E de repente eu chego a um certo ponto e então uma inspiração profunda como se eu estivesse configurando uma explosão cronometrada diante da minha própria mente. Eu configuro e de repente eu tenho uma inspiração profunda, profunda e cada poro do meu ser explode e então eu não faço nada além disso. É pegar aquela cena e configurá-la em uma explosão cronometrada antes do evento eterno e então eu a explodo e então deixo a vida desenvolvê-la. E a vida a desenvolve. E então recebo a ligação ou recebo o telegrama ou recebo uma carta confirmando o que fiz. E não faço nada para que isso aconteça. Eu simplesmente acredito implicitamente em Jesus Cristo, mas eu o encontrei. Eu o encontrei como minha própria imaginação humana maravilhosa. Eu acredito que todas as coisas são possíveis para ele. Ele tem maneiras e meios que a mente mortal desconhece. Então, não me importo se não vejo claramente como isso poderia ser. Não faz diferença para mim. Eu simplesmente trago à minha mente o que eu quero ver, vejo claramente, explodo e então deixo ser. Agora pode ser amanhã. Pode ser um mês. Pode ser até anos. Não estou preocupado. Eu fiz isso e isso é tudo que importa, no que me diz respeito. Tudo tem sua hora marcada. Viu a visão? Essa foi minha visão. A visão tem sua hora marcada. Ela amadurece. Ela florescerá. Se demorar, espere. É certo e não tardará. Um pintinho, 21 dias, um homem, 9 meses, um cavalo, 12 meses, um cordeirinho, 5 meses. E há um intervalo de tempo entre essa impregnação e a real incorporação desse estado. E eu não sei o intervalo de tempo. Eu só sei que tudo o que eu faço, eu faço. E se esse intervalo de tempo é um dia, bem, é um dia. Se vai ser um mês, que seja um mês. Eu não sei os intervalos de tempo entre minha visão de você ser quem você quer ser e você se tornar aquilo que eu assumi que você é. Eu não sei o intervalo de tempo. Mas há intervalos de tempo entre a impregnação e o nascimento dessa impregnação. Mas eu lhe digo, funciona. Como lhe é dito no capítulo 13 de 2 Coríntios. Examine-se para ver se você está mantendo a fé. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos que, é claro, você falhe em passar no teste. Agora, quando você tenta isso em performance, você o encontrou. Você o encontrou. Aquilo que você antes adorava como alguém de fora. Você o encontra não apenas dentro, você o encontra, você nem consegue dizer que ele está dentro. Como as Escrituras dizem, ele está dentro. Eu nem consigo usar a palavra dentro. Porque interioridade, de alguma forma estranha, é separação. Eu nem consigo dizer que Jesus Cristo está perto de mim. Porque isso implicaria proximidade. E proximidade implica separação. Ele não é outro. Ele é meu próprio ser. Quando digo eu sou, esse é o Senhor Jesus Cristo. Quando digo eu sou, não posso dizer eu sou e apontar para outro lugar. Esse é o cerne do meu ser. E esse é o nome de Deus para todo sempre e para todo sempre. Então não posso dizer eu sou e de alguma forma ter o sentimento de proximidade, pois proximidade implica separação. E ele não está perto de mim. Ele é meu próprio ser. Ele realmente se tornou como eu sou, para que eu possa ser como ele é. E ele é o próprio Deus. Então eu digo a todos aqui, eu os trago esta noite, e os apresento a Jesus Cristo. E eu não posso apontar para fora de vocês se eu os apresento a Jesus Cristo. Então eu encontrarei um Pedro na sala, e eu trarei Pedro e apresentarei Pedro a Jesus.
Eu encontrarei um Tomé duvidoso. Eu ainda o trarei e o apresentarei a Jesus. Eu trarei todos e os apresentarei a Jesus. Nem todo mundo vai aceitá-lo. A maioria simplesmente lhe dará as costas e o ignorará, e seguirá seu caminho pensando que agora eles devem ter um Deus externo a quem orarão. Bem, se você precisa ter, tenha. Só posso dizer que esta noite eu interpretei o papel de Andrew. André é o primeiro que ouviu as palavras: "Eis o Cordeiro de Deus." E quando ele viu, ele ouviu o Cordeiro de Deus. Ver em grego é o mesmo que saber. E então ele viu o Cordeiro de Deus. Ele conhecia o Cordeiro de Deus. Espero que agora você saiba. Estou falando sobre. Mas espero que você conheça o ser sobre o qual falo. E esse ser é sua própria imaginação humana maravilhosa. Pois se você me vê, você vê aquele que me enviou. Se você me conhece, você conhece aquele que me enviou. Pois ele e eu somos um. Eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um, embora meu Pai seja maior do que eu. Ele não é maior quanto ao meu ser essencial. Ele é maior apenas quanto ao ofício que eu agora expresso como aquele que é enviado. Pois eu me enviei. O Pai se envia. Não há mais ninguém para enviar. Há apenas Deus no mundo. Então, no ofício do enviado, pareço inferior a mim mesmo, o remetente. Mas não sou inferior ao meu ser essencial como remetente. Apenas quanto ao ofício do enviado. E então eu uso a cruz de carne. Mas enquanto eu uso a cruz de carne, eu devo saber quem eu realmente sou. E eu sou aquele que me enviou. E com ele todas as coisas são possíveis. E quem é ele? Ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Então, não preciso perguntar a ninguém ou recorrer a ninguém. Não que eu não esteja dizendo a você, recorra a mim. Se você tem confiança de que posso usar uma lei da qual você ainda não tem conhecimento ou sente que não consegue dominá-la, convido você a recorrer a mim. Não lhe custa nada. Não cobro um centavo por isso. Para mim, é uma técnica simples, um processo simples. E eu olho para isso assim. Se esta mão está coçando agora, e o dorso da mão está coçando, esta mão é mais fácil para eu usar para coçá-la e aliviar a coceira do que pegar isto e tentar alcançá-la com meus dedos. Eu não consigo voltar e alcançá-la. Mas eu consigo com isto. É o mesmo corpo. Então eu chamo a mim mesmo. Se você não consegue, eu diria, aliviar a coceira. A coceira pode ser por dinheiro. A coceira pode ser por reconhecimento. A coceira pode ser por alguma coisa. Bem, então, pergunte a quem você confia. Se você confia no orador, tudo bem, pergunte a mim. Eu lhe digo, eu não cobro. Eu não cobro um centavo, nem aceito dinheiro. Eu não cobro. Você simplesmente, se você sentir vontade, você me pede. E eu, da melhor forma que eu puder, simplesmente sentirei dentro de mim que as coisas são como você deseja que elas sejam, desde que isso esteja dentro do código do que eu chamo de meu código ético, que não seja às custas de outro aspecto do meu ser. Não me peça para machucar ninguém neste mundo, porque eu não poderia. Eu não pediria para ninguém ser machucado. Mas se você quer reconhecimento neste mundo, quer dinheiro neste mundo, quer conforto neste mundo, não vejo nada de errado nisso, porque essas coisas eu gostaria para mim. Então eu as coloco dentro da estrutura da regra de ouro e as peço. É uma técnica simples, simples. Então aqui, onde você está hospedado? Venha e veja. Mas deixe-me ir primeiro e buscar meu irmão. E eu vou e busco meu irmão. E meu irmão é Pedro. E eu trago Pedro para Jesus. E então nós vamos e ficamos o dia todo com ele, porque era a 10ª hora. Agora, a nova tradução tinha 4 horas da tarde, 4 da tarde. Não tem nada a ver com qualquer 4 da tarde. Quando o evangelista escreveu 10 horas, era a 10ª hora, ele quis dizer a 10ª hora.
Cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico e um valor simbólico. E essa 10ª letra é Yod, o começo do nome de Jeová. Yod-Vau-E. Tem um valor numérico de 10. O valor simbólico é uma mão. Mas a mão do Criador. Então, agora vamos discutir como as coisas são criadas. Então, aqui era a 10ª hora. E eles ficaram com ele naquele dia porque era a 10ª hora. Então, vamos discutir como as coisas são trazidas à existência. Bem, como elas são trazidas à existência? Por seus próprios atos imaginários maravilhosos. É assim que elas são trazidas à existência. Porque sua imaginação é Deus. Sua imaginação, isso é Deus em ação. Eu não observo a imaginação como faço com objetos no espaço. Porque eu mesmo sou a imaginação. Eu não posso observá-la. Eu posso observar os efeitos da minha imaginação, mas não realmente a coisa em si que está imaginando. Então eu não observo a imaginação. Eu a observo apenas enquanto externalizo a atividade de imaginar. E então eu sei o que tenho feito quando vejo coisas acontecendo no meu mundo. Então eu levo você para encontrar Jesus. E eu não levo você para fora desta sala. Eu levo você de volta para o seu próprio eu, para o seu próprio ser. E você mesmo é o Senhor Jesus Cristo. Pois ele dorme dentro de você. Ele está profundamente adormecido, sonhando. E eu sei disso por experiência própria. Foi-me dito tão vividamente uma noite quando cumpri o Salmo 42. Pois aqui estou eu caminhando nesta enorme procissão, esta enorme multidão. E estou conduzindo-os até a casa de Deus. E de repente, uma voz ressoa. E Deus caminha com eles. E então, uma mulher ao meu lado, ela perguntou à voz. Ela não viu o rosto, apenas a voz. E ela disse: se Deus está ao nosso lado, onde ele está? A voz respondeu: ao seu lado. Deus caminha com eles. Ela se virou para a esquerda, olhou para o meu rosto e ficou histérica. Ela disse: o quê? Neville? Neville é Deus? E a voz respondeu: sim, no ato de acordar. E então a voz falou dentro de mim. Ninguém mais a ouviu. E aqui estava um mar de humanidade. E então a voz das profundezas do meu próprio ser está dizendo: eu me deitei dentro de você para dormir. E enquanto eu dormia, eu sonhei um sonho. Eu sonhei. E eu sabia exatamente o que ele estava sonhando. Ele estava sonhando que ele era eu. Eu também sabia que quando ele acordasse, eu sou ele. Então a voz respondeu: sim, no ato de acordar. Ele é Deus, no ato de acordar. E então, naquele momento, ele não estava acordado. Mas ele estava no processo de acordar. Bem, esse mesmo Deus está em você. Não há um bando de pequenos deuses correndo por aí. Há apenas um Deus, e seu nome é Eu Sou. E ele está enterrado em você. O próprio Deus entrou pela porta da morte, o crânio humano, e se deitou em um túmulo de homem, para compartilhar com o homem suas visões da eternidade, até que ele desperte. E quando ele acordar, o homem verá aquela vestimenta da qual ele emerge. E é essa vestimenta, aquela vestimenta. Essas são as tumbas nas quais ele dorme. E então Deus está dormindo dentro de cada ser no mundo, e sonhando o sonho da vida. E tudo o que ele sonha, você experimentou. E então um dia ele acorda. E a história, como contada no Evangelho os 4 Evangelhos, você experimentará. E você saberá quem você é. Então eu apresento você a Jesus Cristo. E você não precisa ir a nenhuma igreja. Venha aqui. Vá a qualquer lugar chamado santo. Onde quer que você esteja, você poderia estar em um bar. Onde quer que você esteja, é lá que ele está. Ele é sua própria imaginação humana maravilhosa. Esse é Jesus Cristo. Agora, esta noite, teste-o. Venha me testar e veja, se eu não abrirei as janelas do céu,
e derramarei sobre você uma bênção tão grande que você não terá espaço na terra para recebê-la. Teste-me. Pois agora eu tomarei e eu farei isso. Uma senhora me escreveu hoje uma série de coisas lindas que aconteceram com sua família, primeiro com ela mesma e sua adorável família. E então a memória retornou, e ela pensou, sabe, já faz 4 anos. Eu não tinha um centavo. E minha família foi tão gentil comigo. Eu pensei que eles eram, e eu sei que eles eram. E naquele momento, quando eu não tinha nada, eu pensei, bem, agora eu adoraria dar algo a eles. O que eu poderia dar a eles, digamos, para dar em imaginação? E então, na minha imaginação, eu dei a cada um deles $500. Isso era muito dinheiro, porque eu não tinha nada. E agora, recentemente, coisas aconteceram. Em uma série de eventos que eu não previ. E agora estou recebendo esse dinheiro, e estou me comprometendo, cada um vai receber de mim um cheque de $500. Não é uma fortuna, mas quando você não tem nada, e você dá $500 cada para 3 pessoas, isso é $1.500, e você não tem nada. E agora, 4 anos depois, ela pode fazer isso, e se comprometeu a fazê-lo. Não sabemos quanto tempo leva entre o plantio da semente e a colheita. Infelizmente, a maioria de nós tem uma memória falha, e não conseguimos relacionar a colheita com o plantio. E negamos a colheita, porque ela não pode ser nossa. Eu nunca fiz uma coisa dessas. Não, você fez tudo na imaginação. É assim que Deus cria, pois Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa. E tudo o que ele imagina vai acontecer. Como um homem imagina, ele vai colher neste mundo. Então aqui, quando nos é dito que ele levou outros e os trouxe a Jesus, ele simplesmente trouxe você, como eu estou trazendo você esta noite, apresentou você a ele. Mas se você ler o 6º capítulo do livro de João, você vai se perguntar qual pequena proporção realmente o aceitará. Todos eles o deixaram, mais um punhado. E quando ele convidou um punhado para ir também, a voz disse: para quem? Você tem as palavras de vida eterna. Então, para quem iremos? É difícil aceitar essa responsabilidade total. Mas para mim, minha própria imaginação humana maravilhosa é Deus. E não posso me voltar para outra coisa e orar a ela. Não posso ir à igreja e orar a algo na parede, e ir a um ministro e orar a ele, e pedir que ele ore a Deus por mim. Que tudo dentro de mim acontece. Sim. Mas isso é difícil. E então, apenas alguns permanecem. E então eles disseram: nós cremos, e viemos a saber que você é o Santo de Deus. Começa primeiro com a crença no que eu lhe disse. Nós cremos, e viemos a saber, que você é o Santo de Deus. Esta é a série natural, inevitável. Você começa primeiro com a crença. Eu lhe digo, aceite ou não. Se você aceitar, é assim que você começa. Começa com a fé, uma fé de que isso é uma possibilidade, que pode ser verdade. Mas você não pode simplesmente dizer que é uma possibilidade. Pode ser verdade. Você tem que aplicá-lo. Você tem que aceitá-lo. Você faz isso. E então algo mais seguro do que a fé acontece, fé agora baseada em seu próprio conhecimento. É sua própria experiência. Você experimentou isso agora, e algo muito, muito maior do que a fé surge. Por experiência própria, você sabe que o que Andrew lhe disse é verdade. Ele o trouxe a Jesus. E Jesus não estava do lado de fora. Todo o drama está se desenrolando do lado de dentro. E eu descubro que minha própria imaginação humana maravilhosa é o Jesus das Escrituras que antigamente, eu pensava, viveu há 2000 anos. E agora eu o encontrei. E ele está todo dentro de mim. E eu posso ir para a cama e comungar comigo mesmo. E então eu sei o que isso significa naquele maravilhoso 4º Salmo. Fique quieto e comungue com seu próprio coração em sua cama. E você está comungando com Deus. Então eu comungarei. Eu me apropriarei do que eu quero neste mundo.
Eu me aproprio de tudo na consciência. Então descubro que a fé nada mais é do que a apropriação subjetiva da minha esperança objetiva. O que eu esperava neste mundo? Bem, minha apropriação subjetiva da esperança objetiva era a minha oração. Isso é empatia. Não simpatia. Isso é empatia. Pois se eu realmente quero, se estou esperando por isso, eu me alegro com o que estou fazendo. Eu me alegro com minha apropriação. Eu simplesmente me aproprio do estado e adormeço nessa comunhão comigo mesmo. E isso é Deus. Você tenta. Antes de julgar, tente. E depois de ter tentado, você vai testar e vai provar. E então você terá encontrado o Cristo vivo. Hoje, 1 bilhão que afirma acreditar em Deus, o Deus cristão. E ainda assim, você menciona a palavra Deus, e eles acham que é algo externo. Você pode pegar 15 milhões de judeus. Eles acreditam em Deus. Você menciona a palavra Jeová, ou o Senhor, Adonai, o que quer que evoque em suas mentes o sentido deste ser supremo. Se eles sentem que é algo externo a eles têm um Deus falso. Se você pegar as centenas de milhões de maometanos, e usar a palavra Maomé, e eles pensarem em um ser, um profeta que viveu séculos atrás, algo externo a eles têm um falso profeta. Se os budistas acreditam que Buda foi algo que viveu 600 anos antes de Cristo e que era algo diferente, eles têm um falso profeta. Qualquer profeta fora do ser dentro de você, qualquer Deus fora do ser dentro de você, é falso. Se houver algum Cristo, além daquele que foi crucificado sobre mim, e que está enterrado dentro de mim, e que ressuscitou e continua a ressuscitar dentro da humanidade, ele é um falso Cristo. E falsos mestres o ensinam como vindo de fora. Toda vez que eles estão esperando que ele venha de fora, ele é falso. Simples. Eu vou te mostrar. As últimas palavras do livro de Mateus, as últimas palavras. Eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Como diabos eu posso retornar quando estou com vocês sempre? Eles esperam que ele retorne. Como ele pode retornar? As últimas palavras, quando ele partiu de um estado visível para um estado invisível. Eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. E eles me dizem que ele vai retornar quando ele nunca partiu. Como ele pode retornar quando ele nunca me deixou? Eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Bem, como ele pode retornar? Vocês não veem? Ele habita em nós. Ele está através de nós. Se ele está através de nós, ele não pode retornar. E se ele não estivesse em mim, eu não poderia respirar. Ele é minha respiração. E então se eu, neste exato momento, cair deste mundo, e eu partir fisicamente, e você não me vir, eu ainda não estou longe, se eu souber o ser que eu sou. Eu estou em você. Eu despertei deste sonho de vida. Não há lugar para eu ir, a não ser estar dentro de você. E eu sou um daqueles que estão observando aqueles na grande eternidade que contemplam a morte, este mundo. E aqueles que contemplam a morte dizem isto: o que parece ser é para aqueles a quem parece ser, e é produtivo das consequências mais terríveis para aqueles a quem parece ser, até mesmo de tormento, desespero e morte eterna. Mas a misericórdia divina vai além e redime os homens. Onde? No corpo de Jesus. Só existe um corpo no mundo. E eu lhe digo por experiência própria, você e eu somos um. Só existe um corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por todos e em todos. Aceite isso, e você aceitará o Jesus que eu lhe apresento esta noite. Se você quiser testá-lo primeiro, ele o convida a testá-lo. Não teste o orador, não. Teste Jesus. E Jesus está dentro de você. Quando você diz, eu sou, é Ele. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você for para a cama esta noite, coloque-o no teste extremo. Você sabe o que você amaria para si mesmo e para seus entes queridos neste mundo? Assuma que você tem. E essa suposição,
Embora no momento seja negada pelos seus sentidos, negada pela razão, se você persistir nela, porque você acredita nele, ela se solidificará em fato. E nenhum poder no mundo pode pará-lo. Ele não pode pará-lo. Mas eu não posso lhe dizer o intervalo de tempo entre sua suposição e seu endurecimento em fato. Mas eu lhe prometo por experiência, ele se solidificará em fato. Mas faça isso com amor. E eu lhe digo, sempre que estiver em dúvida, faça a coisa amorosa. E você fez a coisa certa. Se alguma vez estiver em dúvida, faça uma pergunta muito simples. Eu gostaria que isso fosse feito comigo? Se você puder responder afirmativamente, então faça. E você não pode errar se usar isso como seu guia. Então, onde você mora? Onde você está hospedado? Venha e veja. Mas deixe-me pegar meu irmão primeiro. E deixe-me trazer meu irmão e apresentá-lo a você. E assim, ao longo da história, ele está sempre trazendo outros para Jesus. E essa é a história de André. Você não pode mudar esse estado. Esse estado é para sempre. Você pode cair nesse estado esta noite. E leve um amigo, algo que você saiba sobre Jesus Cristo. E diga a ele, você está fazendo o papel de André. Se você der a ele a Bíblia e interpretar a Escritura para ele como você a conhece agora, então você está realmente levando isso a ele e você agora é André. Se você quer ser preenchido com alegria, como esta senhora para mim hoje. Se ela pudesse ser tão louvável pelo pouco que foi feito a ela por seus filhos, que essas 3 crianças ela sentiu que fizeram tanto por ela, que ela quer mostrar sua apreciação. Ela fez isso então. Ela está desempenhando o papel de Tadeus. Esse é Tadeus. Um dos personagens mais negligenciados nas Escrituras. Pois significa louvor. Significa ação de graças. E tão poucas pessoas param para dizer obrigado. Não eram 10 de vocês? E apenas um voltou para dizer obrigado? Houve 10 que foram curados instantaneamente e apenas um voltou para dizer obrigado. Esse é Tadeus. E então se você realmente expressa alegria, expressa gratidão pela menor coisa feita a você. Você está realmente exercitando aquele talento que é conhecido nas Escrituras como Tadeus. Ele é personificado como um discípulo. Ele é o 10º, e tão negligenciado porque tão poucas pessoas são gratas. Primeiro, elas refletem sobre o que aconteceu. E então elas dão todo o louvor aos meios empregados em vez da causa real do fenômeno. Mas aqui esta noite, estamos simplesmente apresentando Andrew. Então eu trouxe você esta noite para conhecer Jesus. Eu não aponto para nenhum ser fora de você. Não o procure em nenhum lugar. Não o procure em nenhum lugar do mundo. Eu aponto dentro de você para o Senhor Jesus Cristo. E Ele é sua própria imaginação humana maravilhosa. O homem é Deus, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação. E esse é o próprio Deus. Agora, antes de entrarmos no silêncio, deixe-me mais uma vez tentar explicar esta técnica simples. Você terá que praticá-la e usar seu próprio ritmo. Você não precisa estar na igreja para fazê-lo. Você pode estar sentado aqui esta noite. Você pode estar em casa ouvindo uma boa música. Você pode estar simplesmente relaxando com uma bebida. Não importa o que você esteja fazendo e onde esteja. Mas você quer fazer isso. Entre em um quadro adorável, tranquilo e relaxado. Nenhuma atitude dita sagrada. Esqueça isso. Você é sagrado quando está apaixonado. Deus é amor. Então você amaria isso por outra pessoa. Isso é tudo o que você precisa. Esse clima. Não seria maravilhoso se ela realmente tivesse isso? Se ele tivesse isso? Se eles tivessem isso? E então você sabe exatamente o que quer agora. E então você imagina que está vendo-os. Você pode vê-los com os olhos da sua mente e vê-los vividamente. E então respire em um ritmo. Eles estão lhe dizendo que eles têm.
E você está se deixando levar emocionalmente porque eles estão lhe dizendo que eles têm exatamente o que você sabe que eles gostariam neste mundo. E então você chega a um certo ponto e explode. Algo realmente sai de você. É poder. E você lerá as palavras: quem me tocou? Pois percebo que a virtude saiu de mim. Naquele momento ela foi curada. Quem me tocou? E eles dizem: o quê? Com a multidão. Como você poderia dizer quem te tocou com essa multidão enorme? Você sabe. Você fez isso sozinho. Você se coloca em um certo estado emocional e então de repente você explode. E você sente tudo sair. E você não consegue repetir. Não há desejo de repetir. Foi um ato psíquico, sexual real. Mas não há ato físico. Não há evidência de nenhum ato físico. Mas é a mesma emoção que você teria se fosse um ato físico. Coloque-se nesse estado e então deixe ir. E não levante um dedo para fazer isso. Mais do que você faria após a impregnação. O que você poderia fazer depois que a gravidez acontecesse? Nada. Deixe para lá. E deixe acontecer em seu próprio tempo. Agora vamos entrar no silêncio. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem esses conteúdos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.